Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos dar início à nossa unidade 4, a nossa apostila 4, perdão. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Oriente Médio. Então, convido vocês a pegar o material didático, né? Abrir aí no início e acompanhar comigo aqui na tela. Vamos lá? Ok, né? O tema, né, de abertura, a imagem inicial do capítulo, vai fazer referência a uma região desértica. E é isso mesmo. Quando a gente fala de Oriente Médio, a princípio, a gente tem essa percepção de que tudo é um deserto. Mas isso não é verdade. Vale lembrar, né, é importante salientar que o Oriente Médio é uma região cheia, né, de paisagens diferenciadas. Oriente Médio, certo? O Oriente Médio é uma região dentro do continente asiático e que é importante economicamente para o mundo. Pois eu não sei se vocês conseguem também perceber, essa região é bastante discutida, bastante falada, devido às suas importantes jazidas de petróleo, beleza? Então vamos passar um pouquinho, vamos para as características gerais, iniciando o conteúdo. Ok, no livro de vocês é na página 181, então acompanhem comigo, né? Bem como eu falei, ó, embora seja comumente associado a paisagens desérticas, o Oriente apresenta diversas outras paisagens, certo? E que o Oriente também é uma região que ganha destaque internacional devido à grande disponibilidade de petróleo. No mundo, o Oriente Médio, certo? Ele é extremamente importante, né? Devido a essa concentração de petróleo na sua região. O Oriente Médio ele faz divisa, certo, com o continente europeu e com o continente africano. Vamos lá, caracterizar na Europa, certo? Esse destaque é feito através do noroeste, pelo mar Mediterrâneo, pelo mar de Mármara, pelos estreitos de Bósforo e por Dardanelos, que separam a parte asiática da parte europeia da Turquia. Já na África, certo? Esse limite é feito através do Golfo de Suez e pelo Mar Vermelho. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente poder entender. Nós percebemos que aqui, só um instantinho, para que vocês possam visualizar melhor. Ok, aqui é o limite, ó, entre a África e o Oriente Médio. E aqui em cima nós temos o limite Oriente Médio, Europa, certo? Então a gente pode entender o Oriente Médio nesta região aqui que se figura, né, entre o continente africano e o continente europeu. E o grande destaque da região é essa concentração petrolífera. Podemos perceber aqui países como Síria, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Irã, países que são extremamente falados na mídia pelo petróleo ou por conflitos ocasionados também pelo petróleo, beleza? Descendo um pouquinho, nós temos um para saber mais. É importante que depois aí desse momento você complemente, certo, o seu estudo com essa leitura. Ela vai trazer informações a respeito da Palestina, né? A Palestina e a sua disputa com Israel. Acredito até que vocês já estejam cientes, né, desse acontecido, né, dessa disputa territorial entre esses dois países. Agora vamos lá para a regionalização. Passando a página. Volta um pouquinho, volta. Aí, aqui em cima. Isso, mesmo aqui. Na página 182, vocês têm em mãos aí uma maneira de regionalizar esses, vamos chamar de sub-região asiática, certo? O Oriente Médio. Dentro do Oriente Médio nós temos ali a Anatólia, a Ásia Central, certo? A Arábia, ou Península Arábica, e o Levante, certo? A Península Arábica, que é essa parte amarelada aí no mapa de vocês, ela é a mais importante por concentrar, certo, a maior parte das jazidas de petróleo do mundo, beleza? Então quer dizer, professor, que a região que tem mais petróleo é essa regiãozinha amarela que nós estamos vendo agora?
Exatamente. Região delimitada geograficamente pela Península da Arábia e geologicamente pela placa tectônica da Arábia. Compreende os países, né? Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Kuwait e Omã. Beleza? Então, sobre as sub-regiões estão aí, né, destacadas e vamos passar. Pronto, geologia e geomorfologia. Gente, quando a gente fala de geologia, do que vocês lembram? Geologia é a ciência que estuda a formação da Terra, né, o relevo, né? Então, estudar a geologia é entender, compreender as características fisionômicas das superfícies da região. No Oriente Médio, certo? Nós estamos ali falando de uma área assentada em 3 placas tectônicas, né? A arábica, certo? A euroasiática e a Anatólia, que é a da Turquia. Portanto, uma região de instabilidade geológica. O que significa isso, instabilidade geológica? Abalos sísmicos são perceptíveis e constantes, coisa que no Brasil nós não temos, né? Essa constância nos abalos sísmicos. Por mais que nas semanas anteriores, acredito eu que vocês também ouviram aí, alguns abalos que aconteceram no Brasil de magnitude, né, de 5, 6 pontos na escala Richter. Coisa que é incomum, mas na região do Oriente Médio é algo que é, certo, bem mais comum devido, né, estar localizado nessa área de instabilidade, certo? E onde é que estão localizadas essas áreas de instabilidade? Nas bordas. Se estivesse localizado numa região central, com certeza diminuiria a incidência desses abalos, ok? Com isso, terremotos são registrados e principalmente nas fronteiras entre as placas arábica e euroasiática. O Irã apresenta montanhas resultantes de dobramentos modernos. Vale lembrar, né, vale salientar, que são dobramentos modernos, né? A partir do movimento das placas tectônicas de origem convergente, essas placas se chocam e há um soerguimento, formando então as regiões montanhosas. Deixa eu fazer um parênteses aqui e perguntar a vocês: no Brasil existem montanhas? Espero que vocês tenham respondido não, né? Pois nós não temos dobramentos modernos no nosso território. O Brasil está situado aonde? No centro de uma placa tectônica. Então, o nosso relevo é baixo e antigo, certo? Nós não temos montanhas no nosso território. Já o Irã apresenta várias montanhas. E isso é resultado dos dobramentos modernos. O seu ponto culminante é o do Monte Devamante, com mais de 6.000 metros de altitude, certo? Bem próximo dos 7.000 metros, ok? Vamos falar um pouquinho agora das outras áreas de relevo, né? Nós temos as bordas da placa Arábia, certo? Onde a gente vai achar aí as cordilheiras do Hijaz, Azir e Hadramaut, na Arábia Saudita e no Iêmen, e os montes Akdar, no Omã, as bordas da placa da Anatólia, né? Formado pela cordilheira Taurus, os montes Pontônicos e o Planalto da Armênia, e assim como também iremos achar, né, nas bordas da placa euroasiática, a cordilheira Hindu Kush, no Afeganistão, que é uma região de dobramento resultante da convergência das placas euroasiática e indiana, certo? Nessa cordilheira, na divisa do Afeganistão com o Paquistão, encontra-se o ponto mais elevado do Oriente Médio, que é o Ponte Nomusk, com 7.485 metros de altitude. Gigante, gigante mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, mais uma vez. Faz muito tempo, né, que a gente faz uma análise desses mapas e com certeza vocês já entenderam, né, do que significa, certo, o mapa físico. Que quanto mais claro é a imagem, menor é a altitude, ou seja, menor é a característica do relevo. E quanto mais escuro, maior é a elevação. Então, nós temos aqui, ó, na legenda, mais de 4.000 metros, as regiões aqui amarronzadas, né? Um vermelho bem forte. E onde é que nós vamos encontrar no mapa? Aqui, não é? Já ali, né, vamos dizer ali que é um braço do Himalaia,
certo? Já é um braço ali da maior cordilheira do planeta. E nós temos também, né, 3.000 metros nessa parte central, certo? E quanto mais claro vai ficando, menor, certo? É a altimetria do relevo. Então a gente estava falando, né, dessas regiões, dessas zonas de bordas. Então é importante a gente destacar, certo, esses dobramentos modernos que se formam, deixando o relevo, certo, bem mais elevado. Tem uma realidade aumentada nesta página que vai ficar para casa, entendeu? Então, espero que vocês façam em casa essa realidade, esse trabalhozinho, essa atividadezinha, certo? Que vocês vão pegar o celular de vocês e fazer essa conexão, tá bom? Vamos passar um pouquinho. Olha essa conexão que é importante. Sobe aqui um pouquinho, pronto. Essa conexão também é importante, eu gostaria que vocês pudessem, né, estar realizando. Por que há tanto petróleo no Oriente Médio? Todo mundo quer saber essa resposta. Todo mundo sabe que o Oriente Médio é cheio de petróleo, mas o porquê, certo? Então há uma sugestão de uma matéria, né, da revista Super Interessante, que realmente é muito interessante, né? Essa revista, inclusive, tem uma assinatura, e que você vai entender o motivo que faz do Oriente Médio ser uma, né, ou a mais importante região, certo, que acumula petróleo no mundo. Então, para a gente acabar, vamos falar um pouquinho do litoral. Vamos descer aqui e falar do litoral. O Oriente Médio é banhado pelo Oceano Índico, por diversos mares, certo? Vale salientar que o mar, certo, é meio que um pedaço do oceano, beleza? E existem os mares abertos, os mares interiores e os mares fechados. Na região, a gente pode dar exemplos, né? Ó, mares abertos, nós temos o mar da Arábia, o mar Arábico, que se liga diretamente com o Oceano Índico e que banha as partes sul e leste do Oriente Médio, beleza? São os mares interiores que nós vamos encontrar na região. O Mar Vermelho, certo? O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, certo? São mares aí interiores. E vale lembrar, esse mar interior ele não tem uma ligação direta com o oceano. Ele aparece meio que, certo, entre os continentes, separando. Mar fechado, certo? Nós temos aí, por exemplo, o Mar Cáspio e o Mar Morto, certo? Que está localizado em Israel, Palestina e Jordânia. Vocês já tiveram curiosidade para saber o que é esse Mar Morto? Quais são as características desse mar? Não? Fica a dica então, certo? Espero que vocês tenham aguçado a curiosidade de vocês e possam, certo, pesquisar. Além de ter também, né, um pouquinho já apresentado na própria imagem, né? Ó, o Mar Morto é uma depressão, certo, de 395 metros abaixo do nível do mar. Depressão absoluta, então. Vocês estão lembrando aí dos conceitos já trabalhados? Depressão absoluta, depressão relativa. Depressão relativa é quando está acima do oceano. E depressão absoluta abaixo do nível do mar. Possui a maior salinidade do mundo, certo? Por se localizar em um local quente, sua evaporação é intensa, formando bancos de sal. A elevada salinidade faz com que as pessoas flutuem com grande facilidade em suas águas. Vamos lá, aqui para baixo, ó. O Afeganistão é o único país do Oriente Médio que não tem saída para o mar. É o único país do Oriente que não tem ali saída para o mar. Trazendo para a realidade aqui no Brasil, nós temos alguns estados, né? Nós temos Goiás, Minas Gerais, que não tem essa saída para o mar. Dentro do Oriente Médio nós temos o Afeganistão, certo? O mar é uma importante ponte de ligação comercial. Nós sabemos que as principais rotas, as principais formas de comercialização se dão, certo, pelos portos. Então, o comércio marítimo é importante, ligando principalmente à exportação do petróleo. Pois é, o petróleo que é retirado de lá e é levado para outros países, como é que é feita, certo, essa conexão? É pelo avião, certo? São carros, são ônibus que levam? Não. É pelo oceano, certo? Um outro destaque é o do porto do Said, né? Que é localizado no Egito africano.
Apesar de não fazer parte do Oriente Médio, esse ponto é estratégico para a região, pois é a entrada do Mar Mediterrâneo e o canal que liga os mares Vermelho e Mediterrâneo e permite o acesso dos navios petroleiros ao mercado europeu. Então, por hoje, eu vou ficar, certo, até aqui. A atividade de casa, certo, é uma pesquisa, beleza, para ser realizada no caderno. E nas próximas aulas a gente dá continuidade ao conteúdo. E um forte abraço a todos.